Olá, sabe aquela promessa de segunda-feira eu começo? Pois é, se mudar um hábito parece uma batalha perdida, este material é o lugar certo. A ideia aqui é ir direto ao ponto, com estratégias práticas para a gente aplicar hoje mesmo e, quem sabe, finalmente transformar a rotina. Vamos começar com essa frase, que é bem forte. Basicamente, o que ela diz é que nossos hábitos são como um piloto automático. Eles estão no comando, definindo quem a gente é e para onde a gente vai, e o mais impressionante é que, na maioria das vezes, a gente nem se dá conta disso. Bom, o nosso roteiro vai ser bem direto. A gente vai seguir um plano de 4 passos para dominar os hábitos. Primeiro, vamos de desconstruir, depois reescrever a rotina. O terceiro passo é focar em um único hábito-chave e, por último, vamos entender como automatizar a força de vontade. É um guia prático para a mudança. Tudo pronto? Então vamos lá. Começar pelo começo. Como é que os hábitos realmente funcionam? Certo. Primeiro passo: desconstruir. E para isso a gente precisa entender a mecânica por trás dos nossos hábitos. E não é mágica, é pura ciência. O nosso cérebro tem um sistema muito inteligente para economizar energia. E é justamente aí que os hábitos entram em cena. Cientistas lá do MIT descobriram esse mecanismo observando ratos num labirinto. No começo, eles ficavam perdidos, demoravam para achar o queijo. Mas, com o tempo, o cérebro deles meio que empacotava o caminho todo numa única rotina automática. É um processo que eles chamam de chunking, ou agrupamento. O cérebro faz isso para poupar esforço. E aqui estão as 3 partes desse mecanismo. Primeiro vem a deixa, que é o gatilho, sabe? O que diz para o cérebro agora. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E por fim, a recompensa, que é o que faz o cérebro pensar: gostei, vou guardar isso para depois. Um exemplo clássico: a notificação do celular é a deixa, checar as redes sociais é a rotina e aquela sensação de conexão é a recompensa. Deixa, rotina, recompensa. Se a gente parar para pensar num hábito comum, dá para identificar essas 3 partes, né? Então, o ponto crucial é este. Para mudar um hábito, é preciso agir como um detetive da própria mente. Qual é o verdadeiro gatilho por trás daquele cafezinho da tarde? É mesmo um cansaço? É o tédio? Ou é só a necessidade de dar uma pausa? Descobrir isso é o primeiro passo de tudo. Agora que a gente já entendeu como a engrenagem funciona, vamos para o segundo passo: como hackear esse sistema a nosso favor. E a melhor notícia é que não é preciso lutar contra a deixa, contra o gatilho. Basta a gente mudar a rotina. Essa é a chamada regra de ouro. É muito difícil simplesmente apagar o mau hábito, mas dá para transformá-lo. A gente mantém a mesma deixa e a mesma recompensa, mas troca a rotina que fica ali no meio. É o segredo para a mudança durar. Tentar ignorar a vontade de comer um doce, por exemplo, exige uma força de vontade gigante. Mas que tal, em vez disso, comer uma fruta? A recompensa, que é o sabor doce, ainda está ali, mas de um jeito bem mais saudável. Olha só como essa mudança funciona na prática. A deixa é a mesma. 3 da tarde, bateu o cansaço. A rotina antiga era comprar um biscoito. A nova é fazer uma caminhada de 5 minutos. E a recompensa continua sendo a mesma. Uma pausa no trabalho e um pico de energia. Só que em vez de vir do açúcar, vem da endorfina. É simples, mas é poderoso. Para colocar isso em prática, o caminho é seguir esses passos. Primeiro, identificar exatamente o comportamento que se quer mudar. Depois, experimentar outras recompensas para ver o que realmente satisfaz. É o lanche ou só a pausa? Em seguida, isolar a deixa. É a hora, o lugar, uma emoção específica. E, por fim, ter um plano. Quando a gente entende o loop, define uma nova rotina. Aos poucos, a programação mental vai sendo reescrita. Agora vamos para um erro muito comum: tenta mudar tudo de uma vez. É como querer aprender a tocar todos os instrumentos de uma orquestra ao mesmo tempo. Não funciona. O segredo é focar em um único hábito, aquele que funciona como a primeira peça de um dominó, sabe? Quando ele cai, derruba todos os outros em sequência. Esse é o chamado hábito angular. É um hábito super importante que cria um efeito em cascata, que desencadeia uma reação em cadeia e remodela outros padrões na vida. É aquela pequena vitória que dá confiança para vitórias maiores. Começar a arrumar a cama todos os dias, por exemplo, pode parecer pouco, mas pode ser o gatilho para um dia inteiro mais produtivo e organizado. Tem um exemplo incrível disso. Quando Paul O'Neill virou CEO da Alcoa, uma gigante do alumínio, os investidores queriam ouvir sobre lucros. Mas ele chocou todo mundo ao focar em uma única coisa: segurança do trabalhador. Parecia loucura, mas O'Neill sabia que a segurança era um hábito angular que ia forçar a transformação de toda a cultura da empresa. E qual foi o resultado?
Ao focar nesse único hábito angular, a Alcoa não só se tornou mais segura, como também mais eficiente e muito mais lucrativa. É a prova de que, às vezes, o caminho que parece ser o mais longo é, na verdade, o mais rápido. Bom, agora que já sabemos como identificar, mudar e escolher nossos hábitos, falta a peça-chave do quebra-cabeça, a força de vontade. Como é que a gente garante que vai seguir o plano, mesmo naqueles dias mais difíceis? A ciência mostra que a força de vontade é como um músculo. Ela cansa se for usada demais. Por isso, a estratégia mais inteligente não é depender dela o tempo todo. Em vez disso, o ideal é criar rotinas para os momentos de tentação. Por exemplo, para quem quer evitar doces, o segredo pode ser ter sempre uma fruta por perto, fácil de pegar. A Starbucks percebeu que seus funcionários ficavam com a força de vontade esgotada depois de lidar com clientes estressados. Então, eles criaram uma rotina simples, um passo a passo para essas situações. Isso tornou o autocontrole algo automático e é um princípio que pode ser aplicado em qualquer área da vida. E a grande lição aqui é esta: planejar para os momentos de fraqueza. É como ter um kit de primeiros socorros para a força de vontade. Quando a tentação aparecer, a gente já tem que saber o que fazer sem precisar gastar energia para tomar uma decisão bem na hora que o músculo da força de vontade está mais cansado. Então, para finalizar, fica uma pergunta para reflexão. Qual poderia ser um hábito angular? Qual é aquela pequena mudança que, se for feita a partir de hoje, pode começar a transformar todo o amanhã? Vale a pena começar por aí, porque esse é o verdadeiro poder do hábito.